Gente, boa noite aí, né? Para quem entrou. E hoje vai ser a nossa última parte do livro de Êxodo, tá bom? Deixa eu colocar essa telinha um pouquinho mais para cima, isso para eu conseguir olhar meio reto aqui para vocês. Assim, beleza. Tá ruim assim? Eu tô olhando meio pro lado, né, Léo? Você fica olhando para a esquerda daí. Aqui eu tô reta, né? Tá. Beleza. Então, bora lá começar? Ó, essa aula é a última aula do livro de Êxodo. Na última aula, eu falei que essa aula ia ser específica sobre o tabernáculo. Por quê? Porque, como nós vamos ver, o tabernáculo tem uma riqueza de detalhes e ele é uma profecia viva, né? Uma profecia ali da volta de Jesus, do plano de Deus para reconciliar a humanidade, de uma nova aliança que o Senhor faria. Então, nós precisamos estudar o tabernáculo com os seus detalhes, porque é impressionante o que nós vamos ver assim que Deus, 1450 anos antes de Jesus vir, Jesus já estava estabelecido em cada pedacinho desse tabernáculo. A aliança que Deus faria com a humanidade eterna já estava toda aí nesse tabernáculo. Bom, eu peguei esse vídeo da internet, é um vídeo 3D, né, para vocês, que eu vou passar aqui para vocês, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como era o tabernáculo. Eu vou, como ele só tem 1 minuto e 52, a Adri entrou, peraí. Oi, Dri, boa noite. Oi, boa noite. Dri, eu tô explicando para eles que hoje é a nossa última aula do livro de Êxodo. Eu deixei, né, a parte do tabernáculo para a gente estudar numa aula só, porque é maravilhoso que Deus vai mostrar para a gente aqui através desse lugar que Ele pediu para Moisés criar, para ele habitar no meio desse povo, né? Na época, o povo de Israel, na época, todos os deuses que existiam entre as nações no mundo, cada um deles tinha um lugar para habitar, menos o Deus único e verdadeiro. O único Deus não tinha um lugar para habitar. E aí ele vai, em Êxodo 25:8, se alguém puder abrir aí e ler, o que o Senhor diz para Moisés. Em Êxodo 25:8, alguém pode ler, por gentileza? Eu leio aqui. Pode ler, Léo. Faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre meu povo. Grifa aí na sua Bíblia, entre o meu povo. Então, o Deus único e verdadeiro é aquele que não habita em lugar feito pelos homens. Eu não, faz-me um tabernáculo, não está escrito aqui, faz-me um santuário para que eu possa habitar nele e vocês possam me encontrar. Não. Faça-me um santuário para que eu possa habitar entre vocês, entre o meu povo. Nós vamos ver depois, daqui um tempo, né? Quando Davi já é estabelecido rei, ele vai falar com o Senhor, puxa vida, a presença de Deus fica numa tenda. Eu queria tanto construir algo maravilhoso para esse Deus, eu tô aqui num palácio e a presença de Deus, o Senhor habita numa tenda móvel, eu queria tanto criar um templo. E aí a palavra de Deus diz que o profeta chega para Davi e o Senhor fala, olha, eu contemplei o teu coração, mas eu sou Deus que posso, algo que o homem possa criar pode me conter, pode ter a presença, sendo que a Bíblia fala que a terra é estrado dos pés desse Deus. Porém, por conta do teu coração, porque você intentou fazer algo para mim, eu vou te dar as medidas de um templo.
E eu vou ser encontrado nesse lugar, eu vou habitar entre vocês nesse templo. E aí só que Deus fala assim, só que Davi, você tem muito sangue nas mãos, então não vai ser você que vai construir esse lugar, vai ser o seu filho Salomão, mas eu vou dar todo o projeto para você. E Deus cria, né? E Salomão depois levanta um templo. Esse tabernáculo aqui que nós vamos estudar hoje, ele foi feito 450 anos antes do templo de Salomão. O templo de Salomão era um lugar com pedras, um lugar fixo. Esse tabernáculo não. Esse tabernáculo era móvel. Então, cada vez que Deus direcionava o povo, olha, levanta acampamento Israel e agora vocês vão peregrinar, vocês vão para tal lugar. A primeira coisa que o povo fazia era o quê? Eles não levantavam acampamento antes das suas tendas, eles levavam o tabernáculo para ser estabelecido no lugar onde Deus mandou, para depois levantarem acampamento e irem com suas tendas. Então, o Senhor fala com Moisés e Deus dá todo o projeto para Moisés. Eu vou soltar o vídeo, eu quero que vocês assistam, como é 1 minuto e 52, vocês vão assistir assim, vocês acham melhor assistir completo ou assistir por partes? Vocês vão ver, eu acho melhor assistir por partes, né? Vamos fazer assim, eu vou colocando aqui para vocês assistirem e vou parando e explicando para vocês, ok? Bom, primeira coisa, aí tá escrito Tabernáculo de Moisés, porque o projeto que Deus deu foi para quem? Foi para Moisés. O segundo projeto Deus deu para quem? Para Davi. Depois do templo que Salomão constrói, o projeto é o pai dele que tem, mas é Salomão que constrói, a palavra de Deus fala que por conta do pecado de Israel, quando Deus destruiu o reino do norte e levou cativo o reino do sul, aquele templo foi completamente destruído. Então, é feito um segundo templo depois que o povo volta. E depois desse segundo templo, na época de Esdras, no livro de Esdras vai estar falando sobre esse segundo templo, depois desse segundo templo ainda tem o templo de Herodes, que eles dão uma reformada, né, na época de Jesus. Então, nós estamos a 1450 anos antes de Jesus, mas predizendo a vinda dele. Vamos lá, ó. Eu vou liberar o vídeo aqui para explicar para vocês. Vejam, a primeira coisa é que as barracas dos filhos de Israel ficavam em volta do tabernáculo. Vocês estão vendo o tabernáculo no meio, né? E olha as tendas do povo. Como eu já falei para vocês, quando o povo, depois que o povo foi realmente para a Terra Prometida, eles estavam mais ou menos em 2, 3 milhões de pessoas. Deixa eu ver só uma coisa aqui, gente. Eu tô achando que tá na velocidade de 1,5. Ah, tá na normal. Eu vou colocar mais lento. Pra eu não ter que ficar parando toda hora. Ó, bom. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui é que vejam que o Senhor falou para Moisés, então, ele deu as medidas exatas desse cercado em volta, como deveria ser feito, de linho puro, e que deveria ter apenas uma porta, uma única entrada. Vocês estão vendo esse tecido colorido que tá aí à frente? Para entrar nesse primeiro ambiente que é a céu aberto, tinha uma única porta. Para entrar em qualquer lugar do tabernáculo, tinha essa única porta. Nós vamos ver aqui, então, que o tabernáculo era sombra do que viria. Afinal de contas, né, o Velho Testamento é a sombra e o Novo Testamento é a substância. O Velho Testamento era a velha aliança e agora nós estamos na nova aliança por Jesus. Então, nós vamos ver que tudo vai ter um significado dentro do tabernáculo. Bom, aqui não dá pra gente ver onde está o sol, mas o que acontece? O Senhor falou para Moisés, olha, eu quero que vocês construam ele com a porta para o oriente,
né, voltada para o Oriente, que é o nascer do sol, e o fundo para o Ocidente, que é o pôr do sol. E aqui já, desde aqui, já nos remete a Jesus, que ele é, né, lá em Malaquias 4:2 vai dizer que ele é o sol da justiça. Tanto o começo quanto o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então nós vamos ver o tabernáculo iniciando com Jesus e terminando com ele, né? Ele é o primeiro e o último. Então, quando o Senhor manda fazer essa porta, ele também está se referindo a o que Jesus diz, olha, eu sou o caminho. Jesus, então, ele é a única porta. Só existe o que Deus está querendo dizer para a humanidade. Olha, só existe uma única porta de acessar a minha presença. E é através de Cristo. Aqui, o povo tinha que entrar por essa única porta. O resto era tudo vedado. Vocês vão ver que não tem um espacinho entre os tapumes ali na época, né? E aqui, nessa imagem que eu tô mostrando pra vocês, não dá pra ver direito. Eu tentei procurar um vídeo que fosse mais fidedigno possível, mas eu não achei. Porque, na verdade, essa cortina, que é a porta principal, Deus mandou Moisés colocar 4 cores, né? A primeira cor era azul, a segunda cor é o carmesim, que é o vermelho, o carmesim é um vermelho, a terceira cor é púrpura e a quarta cor é branco. Por óbvio que Deus não escolheu essas cores dizendo, ai, nossa, eu gosto tanto de azul, põe azul, também põe vermelho e fica legal. Não, cada cor dessa representa uma característica e uma qualidade daquele que é a única porta. Quando nós falamos em azul, gente, na criação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o céu. Então o Senhor está querendo dizer, olha, esse que é a única porta, é alguém que vai descer do céu. Ele vem do céu. João 3,13, se você quiser anotar aí. João 10,9, Jesus diz, eu sou a porta. Vamos abrir lá? Alguém abre comigo João 3,13? Só pra gente... ou então, não sei se nem vai dar tempo da gente ler tudo, mas eu já vou... Acho que eu já cheguei aqui, já vou ler. João 3,13 diz assim, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então aqui nós já vemos que essa cor representa aquele que é único, que veio do céu, ele desceu à terra, mas ele veio do céu e para lá ele voltou. A segunda cor é o carmesim, é o vermelho, que já de cara a gente já consegue lembrar de algo referente a Jesus. Vermelho, o que a gente pensa com Jesus? O sangue. É dessa única porta, do nosso Salvador, que vem o sangue, que seria derramado para a expiação dos nossos pecados. O púrpura, né, que é uma espécie de rosa, assim, ele representa a realeza, né? Quando Jesus nasce, o que aconteceu? Os magos foram levar para Jesus presentes, ouro, incenso e mirra, presentes de rei, presentes daquele que é digno de realeza. Então, Jesus também, quando ele estava sendo crucificado, eles colocaram um manto sobre Jesus, dizendo que ele era rei dos judeus. O manto, que cor que era? Era também púrpura. O branco, gente, o branco significa santidade. Significa que a porta que o Senhor escolheu era aquele que era único e que era santo, o único santo do universo capaz de ser essa porta para a humanidade. Uma humanidade caída, uma humanidade pecadora. Então, vou colocar agora aqui que nós vamos entrar no primeiro compartimento, então, do tabernáculo. Olha, o que a gente precisa saber é que o tabernáculo ele é dividido em 3 partes. Essa primeira parte aberta que vocês estão vendo, o nome dessa parte é átrio, tá bom? Depois, lá onde vocês estão vendo umas colunas assim, nós vamos entrar dentro da parte fechada. Lá dentro é dividido em duas partes. A primeira parte, que é o lugar santo,
E lá ao fundo, que também é dividido aqui por uma cortina, nós vamos vê-la depois, é o Santíssimo Lugar, onde ficava a presença de Deus. E que somente o sumo sacerdote é que tinha acesso àquele lugar. Ele ia uma vez por ano, ele passava o ano todo se santificando para poder entrar naquele lugar sem ser morto, fazendo tudo aquilo, cumprindo exatamente tudo aquilo que o Senhor, né, tinha determinado ali para Moisés. Então, eu vou colocar aqui, agora nós vamos entrar no pátio ou átrio e nós vamos ver que tem duas coisas aí para nós entendermos. Ó, isso aí que eles estão mostrando, gente, eram as tendas dos israelitas, né? Supostamente eram mais ou menos assim as tendas dos israelitas que ficavam em volta do tabernáculo, ok? Ó lá, a porta então. Lembrando que essa cortina são de 4 cores, tá bom? Vermelho, ó. Vermelho, azul, púrpura e branco. A primeira coisa que a gente tá dando de cara aí é com uma coisa parecida a uma caixa, né? E, na verdade, o Senhor deu as medidas corretas desse objeto aí, que o nome disso é altar do holocausto. Aqui não dá para ver, porque esse vídeo não colocou, mas existe tipo de uma rampinha na lateral que a pessoa subia. Então, esse lugar, gente, era o lugar onde eram feitos os sacrifícios. E era feito de madeira da cássia. E os 4, vocês estão vendo umas pontinhas assim que o Senhor mandou colocar? Deus mandou colocar essas 4 pontas. E nessas 4 pontas, eles sacrificavam um animal ali, e nas 4 pontas, eles passavam o sangue do animal. Nas 4 pontas. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa prestar atenção aqui, o altar do holocausto tem a ver com Jesus, tem tudo a ver. Depois eu vou explicar para vocês sobre a madeira da cássia. Mas aqui, essa parte aberta, o povo conseguia entrar, né? Lá no fechado só entravam os sacerdotes e os levitas. Mas aqui nessa região aberta, todos os israelitas conseguiam entrar para fazer os seus sacrifícios. O sacerdote que fazia, mas eles conseguiam entrar para fazer os sacrifícios. E aí, quando era feito o sacrifício de um animal inocente, o que Deus Pai estava comunicando para o povo? Olha, o pecado de vocês tem uma consequência. O pecado de vocês precisa alguém sofrer a punição, porque eu sou um Deus justo. Alguém precisa sofrer a punição dele. E vocês vão ver alguém inocente sendo morto, sem nem nunca ter feito nada para aquilo, mas alguém inocente está sendo morto para expiar o pecado de vocês. Era o que acontecia com os animais. Eles ofereciam aqueles bichinhos que eram sacrificados, mortos, queimados. O sangue era colocado nessas 4 partezinhas, que significa o quê? O sangue de Cristo, ele é suficiente para alcançar os 4 cantos, né, dessa terra. E, gente, uma coisa muito interessante é que nessa parte do átrio não tinha nada de ouro. Tudo aqui era de cobre. O cobre dentro dos metais, né, dos metais ali, prata, ouro e cobre, é o que mais se assemelha com o quê? Com o sangue, né? A cor alaranjada, a cor mais puxada para o vermelho, tem muito a ver com esse sangue. Nós vamos ver que essa parte de átrio e de pátio é uma parte onde realmente existia o sacrifício. Tinha que ter o sangue para depois as pessoas terem acesso a um lugar santo em Deus. E aí, gente, a primeira coisa aqui que eu quero falar para vocês é que Jesus, ele era o Cordeiro perfeito. Ele foi e ele é o Cordeiro perfeito de Deus que foi sacrificado. E o seu sangue foi derramado para os 4 cantos dessa terra alcançar as pessoas, né? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1:29.
João 1:29, deixa eu abrir aqui. Ou se alguém conseguir abrir aí primeiro, pode abrir para mim, por gentileza. João 1:29. Alguém pode ler? Calma aí que eu tô. Deixa eu ler então, Léo, você lê o próximo. Já abre aí João 19:30. Eu vou ler João 1:29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando o bichinho aí era sacrificado, depois que acabava escorrendo todo o sangue, aquele corpo daquele animal, ele era queimado, né? Ele era consumido pelo fogo. Jesus foi aquele que foi consumido, né, pelos pecados da humanidade. E o seu sacrifício chegou como uma fumaça, chegou como um incenso agradável diante do Pai. Então, Jesus foi esse. Vamos ver, Léo, abre e leia aí então João 19:30. O que está dizendo aí? Espera aí que agora fechei aqui. João 19:30. Uhum. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Olha só. A última coisa que Jesus disse foi: está consumado. Eu me dei realmente como expiação de todo pecado, e o fogo de Deus, a ira de Deus pelo pecado, o zelo de Deus para salvar a humanidade consumiu o nosso Cristo aqui na terra. Então, vamos ver aqui, eu vou soltar aqui o vídeo para vocês verem como é que fica. Olha lá o sacerdote cortando o animal, colocando a carne ali. Vocês vão ver nas pontas o sangue. Olha aí o sangue aspergido em todas as pontas, gente. Em cima e embaixo. Agora nós chegamos no segundo objeto ali do átrio, do pátio, né? Aqui nós vemos a bacia de bronze. Bom, ou pia de bronze. Aqui, gente, essa pia, ela era usada para lavar os pés e as mãos dos sacerdotes, né? E depois as mãos com sangue dos sacerdotes. E aí, gente, o que acontece? O que essa pia, na verdade, ela representa? A primeira coisa, que ela também é feita de cobre, lembra, né, o sangue de Cristo. E essa pia de bronze, ela simboliza o batismo. A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Os sacerdotes, né, quando vocês vão ler aqui em Êxodo também, depois vale a pena vocês lerem os capítulos do tabernáculo, depois de vocês terem essa aula, quando vocês lerem vai ser muito interessante, sabe? Ai, será que é o meu que tá fazendo esse barulho, gente? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu... Nossa, eu queria tanto fechar. Queria tanto fechar o WhatsApp, mas não vou conseguir, porque senão depois eu vou ter que compartilhar de novo. Deixa assim. Bom, então, depois vocês vão ver aqui em Êxodo que antes de iniciar o trabalho no tabernáculo, o Senhor, ele pediu, né, para Moisés, como Arão, vocês lembram que eu falei isso? Arão foi escolhido como sacerdote, como sacerdote de Deus. E hoje, né, naquela época, ele era o sumo sacerdote.
Hoje em dia, os israelitas ainda têm essa tradição. Por quê? Porque Deus disse que Arão seria, a linhagem toda de Arão seria sacerdócio eterno, perene diante dele. Então, o que Deus pediu? Moisés, você vai, primeiro, antes, você vai consagrar e ungir Arão como sacerdote. Que jeito? Primeiro eles vão, não só ele, como os filhos dele também, porque é a descendência. Então, eles se lavaram, né? Lavaram as vestes, se lavaram por completo uma única vez para serem ungidos com óleo como sacerdotes. E aí, toda vez que eles precisavam fazer os sacrifícios e cuidar dessa liturgia aí do tabernáculo, cuidar de tudo aí com relação ao tabernáculo, eles lavavam apenas pés e mãos. Isso a gente lembra, né, que primeiro a Bíblia fala que aquele que crer e for batizado nas águas, né, se for submergido, aquele que for batizado será salvo. E a segunda coisa, nós lembramos também que o Senhor Jesus, antes de morrer, ele fez o que com os discípulos que já criam nele? Ele lavou os pés, né? Os discípulos já criam nele e já tinham sido batizados. E aí até os discípulos falaram, Senhor, nós não somos dignos de que o Senhor lave os nossos pés. Ele falou, olha, aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Isso lembra que nós, uma vez que a gente aceita Jesus e a gente se batiza nas águas, né, o que nós precisamos até a volta dele? Nós precisamos nos santificar. A gente precisa lavar mãos e pés, né, diariamente, lembrando de pecados. Todos os dias a gente correndo para esse processo de santificação até a volta dele, desenvolvendo a nossa salvação. Né? Acho que lá em Filipenses vai dizer, olha, desenvolver. Acho que é Filipenses 1:26, diz assim, desenvolvei a vossa salvação. E quando nós vamos no original dessa palavra salvação, no grego, é soteria, significa saúde integral. Desenvolvam, né, a saúde de vocês, busquem saúde para vocês, corpo, alma e espírito. Santifiquem-se, né? A Bíblia vai dizer lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:26, vai dizer, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Então, essa pia aí, ela fala de um processo, né, de salvação. Também ela se refere a Jesus como Jesus, aquele que foi perfurado lá na crucificação. Vocês lembram disso, gente? Quando Jesus estava crucificado e para garantir que ele realmente estava morto, um dos soldados lá da época perfura com uma lança o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que na hora que ele perfura, sai sangue e água. A Bíblia diz que ele é a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais, a água que ele dá jamais terá sede de novo. Então, Jesus significa isso, né? Foi o único... uma coisa interessante, gente... Todos os objetos que vocês vão ver, inclusive o tamanho dessas madeiras de acácia, o tamanho ali do altar do holocausto, o tamanho das cortinas, tudo, exatamente tudo, tem uma especificação de medida por Deus. Adivinhem, menos a pia de bronze. A pia de bronze Deus não deu medida. Eles fizeram a pia. E aqui, mais uma coisa tem a ver com Jesus, né? O amor infinito, tanto do Pai quanto do Filho, que a si mesmo se entregou pela nossa salvação, né? Para resgatar a gente para o Pai novamente. Então, não especificou o tamanho nem a dimensão, porque significa o amor infinito do Messias, que lavou a nossa vida, a minha e a sua, né, de multidão de pecados. Só os sacerdotes, então, que nem eu falei para vocês, usavam a pia. E só uma única vez que Deus mandou Moisés lavar Arão e seus filhos por completo, o corpo e as roupas, para santificá-los para o sacerdócio. Isso está em Êxodo 40, do 11 ao 16. Nós não vamos ler para não ficar muito tarde. Aí, gente, agora eu vou soltar o vídeo de novo, que nós vamos entrar no segundo compartimento do tabernáculo. Vamos lá.
Vejam já que nós estamos vendo a cortina novamente, a cortina com as 4 cores. Gente, esse vídeo não tá muito fidedigno, porque a cortina bíblica do tabernáculo da Bíblia tem 4 cores, que eu disse para vocês: azul, vermelho, carmesim, púrpura e branco. Amém? Vou soltar aqui. Olha, gente, Deus pediu para para cobrir esse templo com as 4 cores. As 4 cores que eu falei para vocês, tá? Vocês estão vendo aí na lateral, olha. Não só a cortina tinha as 4 cores, mas em cima de todo esses 2 compartimentos tinham as cortinas de 4 cores. Ó lá as cores, ó. Azul. Ai, não vai jogar toda, será? Ah lá. Digamos que esse daí é o carmesim. Ah não, o carmesim tá aí. Aquele talvez é o púrpura. E precisa ter mais uma cor ainda. Ah lá. Eles não foram fidedignos nas cores, mas tudo bem. Pronto, entramos no lugar santo. Gente, que coisa incrível. O Senhor pediu para fazer tudo lá dentro revestido com ouro. O ouro, ele significa toda uma realeza, né? É um lugar de acesso precioso. E só aquele que é santo, aquele que veio do céu, aquele que derramou a sua vida, aspergiu o seu sangue pela humanidade, né? Era um rei, realmente veio como não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, né? Na condição de servo. O Senhor pediu, vocês estão vendo a lateral aí? São várias tábuas de madeira de acácia que o Senhor colocou. Falou para ele, coloca tudo bem em pé e muito ajustado uma à outra. E aqui nós vamos lembrar de uma parte de João 12:32, que Jesus ele explica para Nicodemos, quando ele está falando para Nicodemos sobre a missão dele, ele diz assim: e quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Então, e é isso mesmo que Jesus é. Jesus é aquele que nos deu acesso a esse lugar santo. Ele nos deu acesso depois que ele foi levantado, depois que ele foi crucificado, ele nos deu acesso a esse lugar. Agora vamos ver aqui os objetos que tem lá dentro no lugar santo. Essa daqui é a segunda área mais sagrada do tabernáculo. Já já a gente vai entrar na primeira. Candelabro ou castiçal de ouro batido. E a mesa dos pães da proposição. Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui, gente, para ficar aí nessa mesa. Isso, beleza. Ok. Bom, aqui, deixa eu abrir para vocês onde nós estamos. Peraí, gente, que eu vou falando. Ordenação dos sacerdotes. Não. O azeite puro para o candelabro tá aqui. Peraí. Parece que eu não anotei aqui, mas não tem problema. Não tem problema. Bom, vou explicar olhando aí a imagem mesmo. Vocês estão vendo que tem 6 pães de cada lado. O nome
dessa mesa é mesa dos pães da proposição, que significa isto é aquilo que está proposto. Eu vou colocar assim, ó, para ver se eu consigo ficar olhando reto para vocês, porque isso. Então, o Senhor pediu para colocar 12 pães, um para cada lado, 6 para cada lado, né? 12 pães feitos sem fermento. Esse vaso aqui com suco de uva, né? Vinho. E uma coisa interessante é que essa mesa, ela ficava do lado direito, tinha que ficar do lado direito. E aqui muitas coisas a respeito de Jesus nós vamos ver. Por quê? Porque o número 12 é um número sagrado na sua totalidade. Significa as 12 tribos de Israel, né? O pão, o que Jesus fala a respeito do pão? Que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Alguém pode abrir João 6,41, por gentileza? E Jesus também vai dizer, eu sou o pão da vida, tá? Em João 6,48. Alguém leu 6,41 e o 6,48, por gentileza. Eu leio aqui. João 6,41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Amém. Viram? Então, esses pães também representavam Jesus e eles eram sem fermento. Mas aqui uma coisa que interessante que eu queria dizer é que pro pão, né, chegar a ser pão, ele tem que ter o trigo. E o trigo, para virar farinha, ele precisa ser moído, né? A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus disse, olha, se o João 12:24, abre aí, Léo. João o quê? João 12:24. Primeiro, então, o grão de trigo precisa morrer, ser moído. Vamos lá, ler. João 12:24. João 12:24. Em verdade vos asseguro que se grão de trigo, seu grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. É o que o Senhor Jesus fez. Ele morreu, né? Ele disse, olha, se o grão de trigo não morrer, ele vai permanecer só. Se eu não morrer, eu, meu Pai e o Espírito permaneceremos sós. Lá no céu, na eternidade, a humanidade não vai estar conosco. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Se ele morrer, há um aproveitamento incrível, porque muitos vão com ele. Então, o Senhor Jesus, ele como esse grão de trigo, ele foi moído pelas nossas transgressões. O seu corpo, a Bíblia vai dizer que se tornou uma massa disforme. E onde foi o forno que foi assado esse pão? Foi no sepulcro, né? Jesus ficou naquela gruta, né, da sexta-feira santa e da sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Ele ficou lá no forninho até ele dar muito fruto, quando ele vem e levanta ressurreto. A palavra de Deus vai dizer em João 6,51 que Jesus disse, apontando para si mesmo, quem come deste pão nunca mais terá fome. Jesus, então, é o pão da proposição, o pão proposto, aquilo que foi proposto pelo próprio Deus Pai, tá bom? Quando eu disse para vocês que ficava do lado direito e que Jesus é aquele que está sentado à direita de Deus Pai, depois vocês podem ler Marcos 16:19 e 1 Pedro 3:22, tá bom? Vamos lá para o próximo. Eu não sei se vai mostrar de novo o candelabro. Deixa eu voltar, porque eu acho que ele já vai entrar no lugar santíssimo. Vou voltar no candelabro, tá, gente? Aqui. Aí, bom. Esse
candelabro, o Senhor pediu, Deus Pai pediu, né, para Moisés fazer ele de ouro batido. E aí vocês vão ver, vocês podem contar aí, são 7 lâmpadas, 3 para cada lado e 1 no meio. O número 6 representa o número do homem e o 7, o número de Deus. Então nós vemos 3, 3 e o 7º no meio, né? A Bíblia fala que o Senhor pediu, né, para Moisés fazer pegar algumas ervas especiais, amassar, e ninguém, gente, é incrível, ninguém podia copiar esse incenso. Esse cheiro era exclusivo do Senhor. Subia de uma forma exclusiva. E aí, tudo tinha que ficar aceso. Eles acendiam de tarde e ficava a noite toda, de manhã acendia de novo. Então, assim, o que nós lembramos a respeito de Jesus? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Vós sois... Desculpa. Ele disse... Jesus disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, porque ele também é a luz do mundo, mas ele disse para os discípulos: vós sois a luz do mundo, em Mateus 5,14. Aqui, gente, também vocês podem observar que Deus pediu para Moisés fazer uma peça inteira, não podia ter nenhum encaixe. E o que significa isso? Fala da nossa unidade nele. Sem coisa de qualquer jeito, é uma unidade sem encaixe, sem desencaixe, é uma coisa só, né? As chamas, que nem eu disse para vocês, elas deveriam estar continuamente acesas, com azeite extra virgem puro. E esse azeite representa a nossa busca pela pureza, que nunca falte azeite na nossa lâmpada. Aqui eu queria falar uma coisa para vocês a respeito do azeite. O Senhor fala que tem que ser com azeite puro. Eu não sei se vocês sabem, mas o azeite extra virgem, ele é retirado como uma primícia da azeitona. Ele é extraído da primeira pressão que é feita na azeitona. Não é segunda nem terceira. Ele também não pode se misturar com mais nenhum líquido, que senão ele fica contaminado. E aqui o azeite puro devia ir direto para o castiçal. E assim somos nós, né? Aqui nós, o que o Senhor está querendo dizer pra gente é que a gente não pode se misturar nem se contaminar com nada no meio do caminho, né? Com coisas profanas, nem com outros deuses. Existe um único Deus. E a respeito de Jesus, Jesus foi aquele que foi esmagado pelos nossos pecados. Ele foi esmagado no jardim do Getsemane. E pasmem vocês, gente, jardim do Getsemane, né? Getsemane no hebraico significa prensa de óleo. Então, isso que diz respeito ao candelabro. Amém? Para vocês, desse altar de incenso também, é que depois de manter o castiçal aceso, que o sacerdote temperava o incenso e a fumaça subia ao céu. Arão então queimava de tarde e de manhã. Uma coisa interessante, gente, que lá em Apocalipse, né, 5:8, quem pode abrir aí para mim? Apocalipse 5:8. Leiam o que significa esse incenso. Também a nosso respeito. Leiam aí, Apocalipse 5:8. Tá. Apocalipse 5:8. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aê, Léo, olha só, gente. No lugar santo lá diante de Deus, entre os anciãos, estavam eles com taças na mão, com incenso, que são o quê? As nossas orações. As nossas orações são o que chega diante do trono de Deus. É o que sobe como um incenso, como um aroma agradável. O incenso, né,
esse aroma, esse incenso, ele produz o quê, gente? Ele produz um ambiente para a presença de Deus. A oração, ela produz isso, ela chama a presença de Deus, ela faz você entrar num ambiente espiritual, num ambiente da presença, e através da oração. Vocês já viram quando a gente começa a orar, aí já cansa logo, aí já dá um negócio e tal, aí fala, não, vou insistir. Aí continua e se dá e fala, ai, tá bom, já tá bom por hoje. Se você permanecer mais um pouco, um dia até vi um pastor falando, olha, quando você conseguir orar por mais de, acho que ele falou 1 minuto e 2 minutos e 6, alguma coisa assim, ele disse, você vai conseguir já entrar num ambiente diferente. Você já vai conseguir entrar num patamar espiritual, você vai romper algo no natural. Então, quando a gente está cansado, não está conseguindo orar, ajoelha e quer dormir, levanta, fica em pé, começa a orar, começa a buscar, você vai ver que vai mudando o ambiente, vai rompendo as barreiras e vai mudando e vai atraindo a presença de Deus, a glória de Deus. E o incenso significa isso também, tá bom? Agora, beleza. Bom, entramos no último compartimento do tabernáculo. O lugar mais santo, tanto é que é chamado de Santíssimo Lugar ou Santo dos Santos. Hoje a gente escuta já, né? No Santos dos Santos, a gente louva isso, mas talvez nós não tenhamos ideia do que seja esse lugar. Eu vou mostrar para vocês, já que o tabernáculo é a sombra, né, da nova aliança. Ele era exatamente, o nosso Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A única coisa é que o tabernáculo da nova aliança foi Cristo. E aqui nós vamos poder entender muita coisa do que o Senhor quer dizer para a humanidade através desse tabernáculo. Olha só, deixa eu vou soltar o vídeo aqui. Ah, não, gente, desculpa. Não é o Santo dos Santos esse não, gente. Ele tá mostrando que o candelabro ficava ali com as tochinhas, aqui, agora sim. Gente, ó, desculpa. É porque eu não assisti esse vídeo, é porque fica bem do lado do candelabro. Então o candelabro fica aqui com as luzes acesas por azeite. E o incenso fica aqui do lado subindo como aroma agradável ao Senhor. Amém? Beleza. Esse daí que vocês viram agora é o altar do incenso. Vocês viram a fumacinha? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para vocês. Sei que vocês já viram, mas eu vou botar aqui de novo. Porque eu me confundi. Estava muito de baixo para cima. Olha aí, ó. Ó o altar de incenso. Gente, outra coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês estão vendo essas argolinhas na lateral? Todos os objetos do tabernáculo o Senhor pediu para fazer essas argolas. Quando vocês forem ler na Bíblia, é incrível. Ele pede para ser fixada essas argolas, para colocar depois madeira e para o povo conseguir carregar os objetos para mudar o tabernáculo de lugar de acordo com o que Deus mandasse, tá bom? Então vamos lá. Opa, beleza, deixa eu voltar aqui, porque primeiro eu vou falar dessa parte de cima desse objeto. Bom, aí está diante de vocês a Arca da Aliança. Era a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Pasmem vocês, na Bíblia o Senhor falava que quando o sumo sacerdote entrasse, o Senhor ia falar com ele através dessa tampa aí, olha. Dessa tampa aí da arca. Eu vou explicar para vocês cada detalhe. Bom, a primeira coisa que eu falei para vocês é que para acessar o Santo dos Santos também tinha aquela cortina. E aquela cortina com as 4 cores novamente. E tinha ainda 4 colunas que sustentavam esse véu para entrar no Santo dos Santos.
E essas 4 colunas tinham que ser todas cobertas com ouro, que significa a realeza de Jesus, e com prata na base, porque Jesus, a redenção nossa veio, né? Não sei se vocês lembram, mas Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A base foi a prata, ele foi vendido, ele foi morto, né? E essas 4 colunas falam dos 4 evangelhos, das boas novas que falam para nós do Santo dos Santos. E quando Jesus morre, olha só, gente, vocês lembram que a palavra de Deus, alguém vai ter que abrir para ler isso. Hebreus 10, 19 e 20. Alguém abre para mim para ler? Enquanto alguém abre para ler, eu expliquei para vocês, né, gente? Quando o sumo sacerdote entrava nesse lugar santíssimo, ele se preparava o ano todo para entrar. E ele precisava entrar com sangue nas mãos. Ele precisava se santificar, cumprir tudo exatamente com o que Deus tinha falado, senão ele poderia morrer diante da glória de Deus. Ele era fulminado imediatamente por conta da glória de Deus. Alguém pode ler aí Hebreus 10, 19 e 20. Estamos procurando aqui. Tá, pode procurar. Ezequiel. Não, Hebreus está lá no Novo Testamento. Sério? Uhum. Lembra da música? Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Judas, Filemon, Hebreus, Tiago. Nossa. Pedro, João. Judas e Apocalipse, João. Coríntios, Romanos, Atos, João. Dá licença. Vou pegar no aplicativo aqui. Pode ser também. Mas não tem pressa. Achei. Também. Ixi. Hebreus o quê? 10, 19 e 20. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Olha só, gente. Deixa eu explicar isso para vocês. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus morre, a Bíblia fala que o véu do templo lá, de Herodes, o templo, na época lá de Jesus, os fariseus, saduceus ficaram assim, pasmas, as pessoas ficaram pasmas, porque na hora da crucificação, na hora que Jesus morre, a Bíblia vai dizer que o véu do templo rasgou de alto a baixo. Rasgou. E aí, isso tem um significado fortíssimo. Por quê? Claro que Jesus é aquele que deu, quando ele consumou a obra que o Pai deu para ele, com a morte dele, morte de cruz, ele nos deu esse livre acesso ao Pai. Aqui, quem poderia entrar no Santo dos Santos? Só o sumo sacerdote. O que nós aprendemos na aula passada? Jesus é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês lembram que eu falei isso? Então Jesus é muito acima de qualquer outro. Ele sim é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porque ele mesmo passou por essas mesmas fraquezas. Foi tentado em todas as coisas. Então, esse sumo sacerdote,
ele nos leva para esse lugar santo. E também aqui, o que acontece? Existia um significado na cultura judaica, tinha algo na cultura judaica que era o quê? Quando um judeu perdia um filho, né? Quando um judeu perdia um filho, o que o pai fazia? O pai rasgava as suas vestes de tristeza pela morte daquele filho. E quando Deus faz o véu do templo se rasgar de alto a baixo, é como se ele tivesse de luto pelo próprio filho, né? Ele é como se o nosso Deus Pai tivesse ficado de luto pela morte do seu filho. E foi por conta disso que nós podemos, né, entrar então no Santo dos Santos. Aí, gente, que nem eu falei para vocês, né, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e até hoje, eu acho que vocês já ouviram falar, até hoje, uma vez por ano, os judeus têm o Yom Kippur. Vocês já ouviram falar que é o dia do perdão, o dia do arrependimento? É um dia que eles pedem perdão a Deus, se arrependem de muitas coisas. E na época, o sumo sacerdote entrava para exatamente fazer expiação dos pecados, não só dele, mas da família dele e do povo. Aí eu preciso achar isso daqui aqui na Bíblia, porque é muito interessante. Quer ver? Olha, tá no... Vou ler para vocês. 28, 29 diz assim. Ah, não, peraí. Não, não é. Peraí. Aqui. Êxodo 30, 10 diz assim: uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar em forma de chifres o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo perdão no dia do perdão. Sacrifício pelo pecado no dia do perdão. Anualmente ele fará essa propiciação por si e pelas vossas gerações. Sendo assim, santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Então, olha só, Arão não pedia perdão simplesmente pelo pecado dele, mas pelo pecado dele e por todas as gerações. Gente, a gente tem muita dificuldade de entender que Deus é um Deus de geração. A gente acha injusto um filho colher consequência do pecado do pai. Mas hoje mesmo eu estava pensando nisso, é burrice a gente pensar assim, né? Porque o Senhor vai repetir inúmeras vezes que Ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E eu estava pensando com relação a isso. De fato, Deus é um Deus zeloso e um Deus que faz justiça. Imaginem vocês aqui, por exemplo, um estuprador ou um assassino que matou inúmeras crianças ou pais ou mães, que despedaçou praticamente famílias, retirando as pessoas que eles amavam, simplesmente morrer e tá tudo bem, né? Todas aquelas famílias que foram marcadas para sempre, né? Todas aquelas crianças que ficaram sem um pai, todas aquelas crianças que ficaram sem uma mãe, por conta desse assassino, a justiça foi feita simplesmente com a morte dele. Não é justo. Não é justo ele destruir tantas vidas, tantas famílias, tantas pessoas, né? Imaginem vocês, uma criança que nasce num lar que não tem o pai e a mãe, ou que não tem o pai, ela cria inúmeras disfunções, ela não consegue construir uma família saudável. Então, consequentemente, ela vai construir filhos também que não são saudáveis. Então aquela atitude daquela pessoa influenciou para o mal, influenciou para o adoecimento inúmeras famílias. Seria justo então Deus dizer, não, tá tudo bem, ele morreu, ele pagou já acabou tudo aqui? De jeito nenhum, de jeito nenhum. O justo seria um filho desse assassino sofrer o mesmo que ele fez com o filho de uma outra família.
O justo seria que o que um estuprador fez com o filho de alguém, o filho dele também vivesse. Vocês entendem por que que a Bíblia diz que o Senhor é um Deus zeloso? A Bíblia diz que a terra clama, o sangue derramado, inocente derramado na terra, clama diante dele. Aquele sangue clama. Então, não tem lógica a gente achar que nós precisamos pedir perdão simplesmente por nós. No mundo espiritual, eu já disse isso, não tem tempo nem espaço. Então, não tem como tem muita gente na igreja, dentro do evangelho, frustrado, porque a Bíblia não funciona para eles em determinadas situações. Eles vivem decepções crônicas numa mesma área. Eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz campanha, eu já fiz tudo. Mas a única coisa que não fez é olhar para os antepassados e ver se algum deles lá levou o Todo-Poderoso à ira a ponto desse pecado influenciar as próximas gerações. Então, infelizmente, Oséias 4:6 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aqui, gente, a gente tem a Arca da Aliança voltando, nós temos a Arca da Aliança. O Senhor pediu para Moisés a Arca da Aliança inteira de ouro. Vejam, ela é inteira de ouro maciço, com 2 querubins em cima, prostrados, prostrados aí, com as asas deles tinham que ligar uma à outra. E essa tampa aí que ficam os querubins é chamado de propiciatório. Esses 2 querubins tinham que olhar para baixo e as asas tinham que cobrir todo o móvel. Não podia ter encaixe, o propiciatório e os querubins eram uma peça só. Então, Jesus também, como eu disse para vocês, ele é aquele que nos torna propícios ao Pai. Bom, a partir do momento que é retirada essa tampa, que é o propiciatório, nós vemos algumas coisas aí dentro da arca. Vou abrir aqui para vocês. Peraí. Como eu disse para vocês, essa uma vez no ano que o sumo sacerdote estava aí, ele levava o sangue nas mãos de um cordeiro sem defeito para aspergir em cima do propiciatório. Olha só, Jesus é aquele cujo sangue é derramado e então é retirado a tampa e nós temos acesso à presença. Nós temos acesso à glória de Deus. Nós temos acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos, esse lugar santíssimo. Bom, vamos ver o que tem aí dentro. Opa, vou voltar um tiquinho. Eu vou parar bem na... Tá bom? Vocês estão vendo aí, né? Bom. Olha, então nós temos 3 coisas aí. Nós temos as tábuas da lei, as tábuas que o Senhor escreveu com os 10 mandamentos. Nesse livro a gente já estudou a respeito disso, As primeiras tábuas que o Senhor escreveu quando Moisés estava lá em cima no monte, o Senhor diz: desce, porque o teu povo já se corrompeu. Eles já construíram um bezerro de ouro, desce. Moisés desce, gente, com aquele temperamento dele, que eu acredito que deveria ser melancólico. E num surto de ira, quando ele vê aquele bezerro, vê o povo adorando, ele quebra as tábuas que a Bíblia diz que o Senhor escreveu com o próprio dedo. Vamos ler 31:18, vou ler para vocês. E acabou que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus, o próprio Deus escreveu. Depois
Moisés quebra, aí ele sobe, o Senhor fala, vem de novo aqui, que nós vamos escrever de novo e você vai levar. E aqui estão as tábuas que o Senhor escreveu dos mandamentos e chamada também de tábua do testemunho. Bom, também as tábuas da lei, né, os mandamentos de Deus remetem a Jesus. A Bíblia vai dizer em João que Jesus é o verbo. Jesus é a palavra escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, né? Alguém pode ler para mim aí 2 Coríntios 3:3, por gentileza? Enquanto vocês vão achando, eu vou falando aqui. Essa arca, ela também era chamada de arca do testemunho, tábuas do testemunho, né? Tábuas do testemunho. Por que tinha esse nome? Porque aí dentro, né, tinham provas irrefutáveis da aliança de Deus com o povo. Aliás, a arca também era chamada de arca do testemunho, arca da aliança ou arca do testemunho. Então, também remete a Jesus, porque Jesus é quem testemunha o Pai na terra. E o Pai testemunha o Filho, né? Nós vamos ver Jesus falando, olha, eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. E o Pai também garantindo que ele era o Filho. Não sei se vocês se lembram, mas quando Jesus está saindo das águas do batismo lá por João, ouve-se, né? E Jesus é batizado, naquele momento ele levanta das águas, o Espírito desce e ouve-se uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A voz do Pai dando testemunho a respeito do Filho. Portanto, Jesus é o único que deve ser ouvido. Vamos lá, Léo, pode ler por gentileza, 2 Coríntios 3:3? 3:3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Olha que lindo. Nós também somos, né? Uma carta do Deus vivo, nós não escrito em tábuas de pedra, os mandamentos dele estão escritos no nosso coração, né? O salmista Davi vai dizer, olha, guardei as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, aí estão as tábuas de pedra. Do lado aí, vocês estão vendo um potinho. Ali dentro tinha o maná. Gente, o maná, né, era o alimento diário que Deus dava para o povo. Era aquilo que descia do céu. Era a provisão de Deus para a humanidade. Então, o maná vinha do céu, assim como Jesus veio do céu. Mas Jesus, que é a nossa provisão, o solo dele era o céu, era o próprio Pai. Então, João 6,51, deixa eu ler aqui rapidinho, que eu já estou aberta, João 6,51, vou ler aqui. Diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então aí também faz o maná também diz respeito a Jesus. É através de Jesus que nós temos esse pão diário vindo dos céus, né? Aquilo que nós recebemos de Deus todos os dias, quando nós acessamos a presença dele, todos os dias, se nós buscarmos, nós temos uma comida diferente, nós temos uma provisão diferente, ele faz algo diferente para nós, né? Todos os dias. A Bíblia vai dizer que a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? E ela é a causa de nós não sermos consumidos. E por último, vocês estão vendo aí que tem uma vara? E vocês estão vendo que tem umas florzinhas? Então, essa vara é a vara de Arão. O que aconteceu, gente? A princípio, a vara de Arão, ela não ficava aí dentro da arca. Mas teve um episódio onde o povo se rebelou e Deus pediu para todos os líderes. Vocês lembram quando o sogro de Moisés, Jetro, vai até Moisés e falou, Moisés, é muita gente. É melhor você administrar isso colocando líderes sobre as famílias, líderes de 100, líderes de 1000, enfim.
para que venha para você só aquelas causas que são mais difíceis, porque você vai se esgotar e você não vai conseguir dar conta de todo mundo. E aí, né, tinham líderes. Então, Arão tinha a sua vara e os líderes, cada um também tinham a sua vara, né? Que demonstrava autoridade. E Arão, e aí nesse episódio de rebeldia, Deus pede para Moisés mandar todos os líderes, inclusive Arão, trazer as varas, né, ali para o tabernáculo. E no outro dia, quando todos vão ver as varas, somente a vara de Arão é que floresce, confirmando ali a consagração de Deus a Arão como sacerdote, como sumo sacerdote de todos aqueles outros líderes e povo, né? A linhagem de Arão é a linhagem sacerdotal. Então, é somente a vara de Arão é que floresceu. E essa vara florida, que era do sumo sacerdote, representa Jesus como nosso sumo sacerdote, cujo corpo morto, que é a vara, ressuscita, ou seja, floresce. Amém, gente? Então, ótimo. Eu vou soltar o vídeo porque finalizamos aqui. Olha aí a arca. Aqui, no original aqui da Bíblia, as asas dos querubins têm que tocar uma na outra. Ok, parando. Amém. Glória a Deus, gente. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos orar. Se você tiver alguma dúvida depois, você me procura. E a próxima aula, nós já vamos entrar no livro de Levítico. Amém? Obrigada, vocês terem entrado.